Salve família, Prof. J na área para mais uma aula de português. E o nosso papo de hoje, em nome dos três amigos, é a acentuação gráfica na prática. Ao final eu quero ler esse poeminha com vocês, mas eu quero que vocês observem aqui primeiramente duas cores. Em azul haverá palavras em comum e em vermelho aqui, pessoal, palavras também em comum, beleza? Eu já quero estabelecer com vocês um método de análise, ou um passo estratégico, pode ser? Vou escrever desse lado aqui, ó. Passo estratégia. Professor, qual é esse passo estratégico? Então observa aqui. Todas as vezes que vocês forem acentuar palavras na língua portuguesa ou resolver questões de acentuação, vocês vão adotar dois passos. O primeiro deles, identificar a nomenclatura da palavra, ou seja, o nome. Que nome é esse, professor? Monossílabo, oxítono, paroxítono, beleza? E passo 2, identificar a terminação. Terminação que você pode esclarecer ou traduzir em quê? Em letra final. Aqui, ó, a letrinha que encerra a palavra. Então vamos lá? Acentuação na prática. Olha só como eu utilizo esse passo estratégico aqui. Eu tenho aqui nesse primeiro verso: sei lá, tenha fé, Deus desfaz o nó. Pessoal, observem aqui o seguinte comigo. Na palavra lá, fé e nó, nós temos um primeiro aspecto em comum, que é a quantidade de sílabas. Olha só, lá, fé e nó tem apenas uma sílaba, correto? Então nós vamos chamar essas palavras de quê? De monossílabos. Os monossílabos na língua portuguesa, eles podem ser átonos, ou seja, aqueles que não têm sentido sozinho, e eles também podem ser tônicos, que é o caso desses três aqui, ó, que são aqueles que têm sentido mesmo fora de contexto. Veja, lá você entende que é num lugar distante. Fé, você entende que é uma propriedade humana. E nó, você lembra, por exemplo, do cadarço do seu tênis, que tem um nó ou não, certo? Então são monossílabos, e vou colocar um T aqui, ó, monossílabos tônicos, ou seja, monossílabos que têm sentido sozinho. Todas as vezes, pessoal, que esses monossílabos terminarem em A, E ou O, com timbre, com sonoridade aberta, ó, O, todos eles terão acento gráfico obrigatório. Então memoriza assim, ó, monossílabo tônico terminado em A, E ou O, tem acento gráfico e acabou. Agora é verdade também que se o monossílabo tônico terminar em A, como K, ou E, timbre fechado, ou O, timbre fechado, também haverá acento, pessoal. Porém, o acento, em vez do agudo, né, será o circunflexo. Olha aqui, ó, mês e pôs. E o A, como não dá para definir se o timbre é aberto ou fechado, nós não falamos nisso, colocamos apenas o acento agudo aqui. Então, os versos ficaram assim: sei lá, tenha fé, Deus desfaz o nó, vem cá, fim do mês, e toda dor se pôs. Eu estou fazendo alusão aqui, eu não sei se vocês já estão percebendo, a situação em que nós estamos vivendo nesses dias, né, em relação ao coronavírus, mas eu quero que você, assim como nós três amigos que estamos aqui, tenha a esperança de que tudo vai melhorar em breve, beleza? Continua comigo aqui. O que eu vou fazer aqui ao lado, pessoal? Eu vou colocar assim, ó, em azul, uma setinha, e vou escrever monossílabo, que é o que? A nomenclatura, monossílabo tônico, terminado em que, pessoal? Ó, terminado em A, em E, em O. Todos esses monossílabos tônicos terão acento gráfico obrigatoriamente, beleza? Lembrando que o acento pode ser aberto, ou seja, o acento agudo, ou fechado, acento circunflexo, aberto de novo para o O, acento agudo, e circunflexo para a pronúncia fechada, beleza?
Próxima estrofe aqui do nosso poema, diz assim, ó: Alá, Maomé, ou mesmo Chicó, vou chapar se você também confiou. Olha só, pessoal, existe uma diferença, por mais que as terminações se pareçam. O que nós temos aqui? Alá já é uma palavra com 2 sílabas, Maomé com 3 sílabas, Chicó com 2 sílabas. Ou seja, nós não estamos falando mais dos monossílabos tônicos. Agora, a partir do momento em que nós temos palavras com mais de 2 sílabas ou 2 sílabas, nós vamos aplicar outra nomenclatura, beleza? Ou seja, qual será a nomenclatura? Oxítona, se a sílaba tônica for a última, paroxítona, se a sílaba tônica for a penúltima, e proparoxítona, se a sílaba tônica for a antepenúltima. Então observa aqui comigo, quando eu pego a palavra Alá, veja, a divisão silábica ia ficar mais ou menos aqui, ó. Alá, eu tenho a última sílaba tônica. Que nome eu dou para ela? Eu dou o nome aqui em cima, ó, de ox. Lembre-se de que ox significa última. Toda palavra que tem a última sílaba tônica for terminada em A, acento gráfico obrigatório, beleza? O mesmo vai se repetir em Maomé, acento gráfico obrigatório, e Chicó, acento gráfico obrigatório. Ou seja, oxítonas terminadas em A, oxítonas terminadas em E e oxítonas terminadas em O terão acento gráfico obrigatório. Fechou? Lembrando que isso pode se replicar abaixo com a pronúncia do E e do O fechadas. Então fica assim, ó: vou chapar, acento gráfico obrigatório, porque é uma oxítona terminada em A. Se você, acento gráfico obrigatório, porque é uma oxítona terminada em E, como o timbre é fechado, eu uso circunflexo. E confiou, mesma coisa, oxítona terminada em O, pronúncia fechada, acento circunflexo. Pegou? Então eu vou aqui do lado, pessoal, setinha em azul, observa comigo. Vou pegar o passo 1, qual foi? Identificar a nomenclatura. Qual que é o nome delas? São oxítonas. Professor, o que é uma oxítona mesmo? Toda palavra cuja sílaba tônica é a última. Então, toda oxítona terminada em A, E, O terá o quê? Acento gráfico obrigatório. Agora vem para um detalhe aqui comigo. Veja que eu coloquei a palavra também aqui no meio. Então, memoriza essa regrinha a mais, ó. Se eu tenho uma oxítona, ou seja, palavra que tem a última sílaba tônica, oxítona, e ela terminou em, acento gráfico obrigatório também, beleza? Então tá aqui, ó, toda oxítona terminada em A, E, O ou em terá acento gráfico obrigatório. Pegou? Se você comparar a regra dos monossílabos tônicos com a regra das oxítonas, vou colocar aqui um S, veja que as regras são semelhantes, ó. A pronúncia do E e do O pode ser aberta ou fechada, a única diferença é que eu também acentuo as oxítonas terminadas em E. Fechou? Uma grande dica para você fazer isso, eu acho que os 3 amigos aqui conhecem aquela banda, famosa banda, Chiclete com Banana. Lembra dela, Leque? Opa. Chicletão, Mateuzinho, lembra? Chiclete com Banana? Então canta comigo assim, ó. Ai, 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 oh, oh, oh. Agora se liga, ó. Todo monossílabo tônico, toda oxítona terminada em ai, 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 oh. Terão acento obrigatório, fechou? Decorou? É lindo, chiclete com banana, escuta na sua casa depois. Agora vamos prosseguir, pessoal. Aqui abaixo, agora em vermelho, ó, eu vou fazer a setinha em vermelho aqui para nós. Nós temos aqui palavras, se você observar, ó, paroxítonas. E as paroxítonas, como elas são mais numerosas na língua portuguesa, nós teremos mais terminações. Então vamos resumir assim, ó. Se a palavra é uma paroxítona, professor, estou na dúvida, o que é uma paroxítona mesmo? É a palavra que tem a penúltima sílaba tônica. Então veja aqui, ó, difícil
Vou sublinhar a sílaba tônica aqui, ó, no fi. Toda paroxítona, vou colocar um P aqui, ó, vou colocar assim, ó, par. Toda paroxítona terminada em L, você vai acentuar graficamente. Então, difícil paroxítona terminada em L. Depois, vírus, observa, vi paroxítona, tem a penúltima sílaba tônica. Vírus, paroxítona terminada em U, detalhe pessoal, seguido de S, tá? Deixa eu fazer uma correção aqui para nós. Era para eu colocar esse U, ó, em vermelho e o S de outra cor. Deixa eu colocar ele aqui certinho para a gente não confundir. Então, se a sua paroxítona terminar em U, seguido ou não de S, terá acento gráfico obrigatório, ó, vírus. Inclusive, pessoal, é muito difícil encontrar paroxítona terminada só em U. A única que eu conheço é o nome de uma tribo indígena chamada Meinaco, tá? Começa com M de Maria, Meinaco. Fora essa palavra, ou palavras, né, de origem indígena, a maioria das paroxítonas terminadas em U estarão seguidas de S, beleza? Depois, a praxis, veja, ó, sílaba tônica é pra, ou seja, ela é uma paroxítona, porque a sílaba tônica é a penúltima. Terminou em I, tem acento gráfico obrigatório. Perdão, o acento não é no I, o acento é no A. Praxis. Lembrando também que aqui vai ser muito comum ter um acréscimo do S, mas tem palavras comuns, né, como táxi, você ainda consegue encontrar. Depois nós temos aqui, ó, hífen, olha lá, paroxítona, ou seja, palavra com a penúltima sílaba tônica, terminada em N, acento gráfico obrigatório. Depois, ímpar, olha lá, paroxítona, terminada em R, acento gráfico obrigatório. Mais adiante diz, não se pode adiar o clímax. Está aqui, paroxítona, terminada em X, tem acento gráfico obrigatório. Depois, órfãos, vou sublinhar aqui, ó, paroxítona terminada em ão, acento gráfico. Vou parar um minuto e vou fazer um asterisco aqui no irmão. Não confunda órfãos com irmãos. As pronúncias se parecem, mas qual é a grande diferença, pessoal? Órfãos, a sílaba tônica é a penúltima. Agora, em irmãos, olha só, a sílaba tônica é a última. Então, irmãos é uma oxítona, enquanto órfãos é uma paroxítona. Beleza? Então, isso explica o acento gráfico de órfãos e explica por que irmãos não tem acento. Um detalhe, você deve ter pensado aí, professor, mas irmãos tem tio. Cuidado, tio não é acento gráfico, tio é um sinal de nasalização, beleza? Continuando, palavra álbum é uma paroxítona terminada em U, acento gráfico obrigatório. Não confunda álbum com algum, que é um pronome indefinido. É a mesma ideia aqui de cima. Veja, álbum é parox, algum é oxítona, beleza? Depois eu venho aqui, ó, kelps, que é uma paroxítona terminada em PS, como bíceps, tríceps, fórceps, quadríceps. Então aqui, ó, kelps, cuidado na hora de separar, porque fica assim, ó, keops, bíceps, tríceps, quadríceps, porque não há sílaba na língua portuguesa sem vogal. E aí finalmente eu chego aqui, pessoal, e já vou fazer um asterisco em família, porque a regra mais importante é aquela paroxítona que você mais vai usar nas suas redações, tá? E é também aquela que mais cai em vestibulares e concursos, ou seja, é a paroxítona terminada em ditongo. Olha isso aqui, ó, família, acento gráfico obrigatório. Não confunda a paroxítona terminada em ditongo com a paroxítona composta por ditongo aberto EI e OI. Vou exemplificar para você mais ou menos aqui, ó. Vou colocar aqui do lado. Se você tem a paroxítona ideia, como eu separo? Ideia. Veja, essa paroxítona ela é composta pelo ditongo aberto EI. E eu tenho também composta pelo ditongo aberto OI, como paranoia.
essas paroxítonas, compostas por ditongos abertos, perderam acento. Então, ideia tinha acento, agora não tem mais. Paranoia tinha acento, agora não tem mais. No entanto, família é uma paróx terminada em ditongo, beleza? Aquelas terminadas em ditongo permanecerão com acento gráfico. E há ainda um detalhe: há bancas que chamam essas palavras de proparoxítonas eventuais ou acidentais. Por quê? Porque às vezes a banca separa ela assim, ó: Fá, Mi, Li, A. Se você acentuar aqui, ó, familiar, ela virou uma proparoxítona. Porém, isso não é aceito pela tradição gramatical. A tradição gramatical entende como paroxítona terminada em ditongo, beleza? É isso que você vai marcar na maioria das vezes. Agora, se uma banca trouxer a nomenclatura proparoxítona acidental, ou seja, por acidente, ou eventual, por uma eventualidade, aí você pode marcar, beleza? Lembrando, pessoal, que toda proparoxítona, paralelepípedo, árvore e etc., tem acento gráfico obrigatório, todas elas, por isso eu nem mencionei aqui a regra das proparoxítonas, fechou? Então vem comigo aqui ao lado, ó, eu vou colocar assim, ó: passo estratégico número 1, identificação da nomenclatura, é uma paroxítona. Essas palavras então são paroxítonas. Vou colocar duas vezes aqui, ó, paroxítonas, para que caiba todas as regras. E aí, ó, paroxítonas terminadas em L, I, N, U, depois embaixo R, X, AN ou ão, e depois mais embaixo paroxítonas terminadas em uns, PS ou ditongo, todas essas terão acento gráfico obrigatório. Uma dica que eu dou para vocês é a seguinte: decorem esse mnemônico aqui, ó: Li, Nur, Shan, Ão, tá? E aí você vai separar assim, ó: L, I, N, U, R, X, Ão. O que mais? Depois você coloca uns, PS e ditongo. Então é como se você fosse ler alguma coisa no chão. Imagina que estivesse escrito assim no chão: uns, PS e ditongo. Aí você vai falar: eu li no chão uns, PS e ditongo. Ou seja, eu li nur, chão, uns, PS e ditongo. Beleza? Lembrando que todas as vogais aqui, ó, o I, o U, o AN, o ão, o ditongo e aqui, né, o uns, tudo pode ter acréscimo de S, fechou? Tudo que é terminado em vogal na língua portuguesa pode ter acréscimo de S em linhas gerais. Galera, eu quero finalizar lendo esse poema com vocês e deixando aí uma fagulha de esperança, lembrando que você deve se cuidar nesse estado, nesse tempo calamitoso, né, disseminação de uma pandemia que é o coronavírus, tá bom? Então diz assim, ó: sei lá, tenha fé, Deus desfaz o nó, vem cá, fim do mês e toda dor se pôs, Alá, Maomé ou mesmo Chicó, vou chapar se você também confiou. Eu sei, é difícil, o vírus se alastrou, a praxis adverte, hífen nos separou, ímpar situação, o caos se instalou, não se pode adiar, o clímax chegou. Fechando, por fora órfãos, por dentro irmãos, um álbum se forma nesta solidão, de um tempo assim calamitoso, do Kelps ao Chuí, porém família, ou família, isso não ficará assim. É o desejo dos 3 amigos para você que nos assiste e para todo o globo. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fui, beijão!